Fala pessoal, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 31 de março de 2020, terça-feira, Rio de Janeiro, capital. E agora são 3 horas e 8 minutos, muito bem. Este é o quadro Absurdos de Bíblicos e esta é a parte 51, uma boa ideia, né? Bom, parte 51, eu quero falar hoje, na verdade, nem sobre bebida, mas vou falar sobre a profecia furada. Na verdade, são várias, mas eu escolhi essa daqui porque esta é campeã, sabe? Esta é campeã. O pastor vive pregando isso. Crente, é difícil de ler Bíblia, mas essa daqui ele decora para poder dizer que o tal Jesus dele cumpriu alguma coisa. Bom, mesma coisa que eu pegasse, ele pega um livro que não tem nenhuma comprovação, nenhuma constatação externa a ele, para poder comprovar o que está ali. Não, ele pega o livro para poder explicar a Bíblia usando a própria Bíblia. Ou seja, ele usa sempre uma falácia circular. Mas o que acontece, gente? É a mesma coisa que eu pegasse o gibi do Homem-Aranha e falasse: ó, Homem-Aranha salvou Nova York, porque aqui está dizendo isso, isso e isso. Entendeu? Poxa, é loucura, né? Mesma coisa. Mas vamos lá. Essa tal profecia aqui, que na verdade não é profecia nenhuma, nós vamos ver agora. Agora só quero pedir uma coisa para vocês. Por favor, não riam, tá? Por favor, não riam. Vamos lá, por favor, não riam. Olha só. Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2. E tu, vamos lá, vou botar aqui. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Reparem bem essa palavra aqui, o que governará em Israel, tá? Eu vou até deixar sublinhado aqui para ficar mais fácil, tá? E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Bom, agora só, aí as pessoas pegam Mateus 5, capítulo 5, versículo 5 e 6 e diz assim, ó: e eles disseram em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Antes que venham aqueles metidos espertão falar: esse assento aqui não tem mais, eu peguei da própria Bíblia e não mudei nada, deixei do jeito que tá? Antes que alguém venha falar besteira, tá? Eu sei que esse assento aqui já saiu pela nova regra, deixei como está. Mas olha só, reparem bem. Eles disseram, capítulo 5, versículo 5 e 6: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Bom, por favor, não riam. Bom, quem conhece um pouquinho sabe, tá? Então, por favor, gente, não é pra rir, tá? Não é pra rir. Olha só, gente, como é que é um absurdo. Por que é uma profecia furada? Porque eles pegam um versículo, deixa eu botar o som ali. Eles pegam o versículo de Miqueias, aí colocam o versículo de Mateus 5 e diz: ó, tá vendo? Aqui se cumpriu, mas não se cumpriu nada. Primeiro que não tem comprovação, mas vamos pegar o próprio texto em si para mostrar que o próprio texto está dizendo que não se cumpriu nada. Que esse autor aqui, o autor de Mateus, que recebeu esse livro que recebeu o nome de Mateus, na verdade não foi escrito por nenhum Mateus. Os autores são anônimos. Miqueias também não foi escrito por ninguém chamado Miqueias, beleza? Então vamos lá. Quando você pega o livro de Miqueias, diz assim, ó: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá. Não vou mostrar de novo na tela não, já mostrei. Se quem quiser ver, é só pegar a Bíblia, então voltar a tela aqui. De ti me sairá o que governará em Israel. Até naquela hora eu deixei sublinhado. E cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Reparem bem isso. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá. Olha só, aqui está dizendo uma coisa, já começa errado aqui, ó. Eles disseram em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá.
não está dizendo isso, tá? Não está dizendo. Gente, uma coisa que eu não vou falar sério. Para quem quiser interpretar texto, principalmente os textos bíblicos, qualquer texto você tem que prestar atenção. Mas nos textos que você vê na Bíblia, você tem que entender uma coisa: nem tudo é contexto paralelo. Não estou falando que aquilo é verdade ou não. Não estou falando isso. Estou falando contexto paralelo é o seguinte: se realmente aquilo tem um contexto paralelo ou se aquilo é uma ideologia do autor, tá? No caso aqui é uma ideologia do autor. No caso de quem criou essa fábula aqui para dizer que o tal filhote de pombo tinha cumprido a profecia, mas não cumpriu coisa nenhuma. E eles falharam aqui, porque olha como começa: porque assim está escrito pelo profeta, e tu, terra de Judá, de modo nenhum és a menor. Tem diferença? Tem. Porque posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. É diferente. É diferente que, porque assim está escrito, e tu, terra de Judá, de modo nenhum és a menor. Não está dizendo isso ali. Agora que vem o pulo do gato. É porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. As pessoas pegam essa palavrinha aqui, adaptada, para dizer que é o quê? Como se fosse um guia espiritual. Porque não existe guia espiritual, não existe Messias espiritual na Tanar. Lembrando, não é Antigo Testamento para os judeus. Eles chamam de Tanar, porque é um acróstico das palavras de Torá, de Ketuvim e qual que é o outro? Neviim, que é lei, escritos e profetas. Então aí chamam de Tanar. Eles pegam as primeiras sílabas e formam Tanar. Por isso que chamam assim, de forma aspirada mesmo, Tanar, tá? Então o que acontece? Lá fala de um Messias político. O conceito, assista ao meu vídeo, o conceito de Mashiach. Não tem nada a ver com o que os evangélicos falam e que o cristianismo inventou. O tal do Messias hebreu. Claro que nenhum Messias vai surgir, profecias não vão se cumprir, mas o que está ali é diferente com o que está aqui. Então vamos ver. Agora aqui, vamos voltar a parte, é um pouquinho chatinho, mas vocês vão entender. Agora eu vou voltar lá, Miqueias. Só vou repetir: de ti me sairá o que governará em Israel. Beleza. A palavra governar, eu fui olhar ali a fundo, a palavra mesmo é governar mesmo. Governo humano, não tem nada de governo espiritual ali. A palavra não dá margem para isso. Aí aqui diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Beleza, né? Aí eu digo uma coisa para vocês: Israel foi apacentado por esse tal filhote de pombo? Não. Ali diz uma coisa, aqui as palavras estão de forma diferente para dar um sentido de que ele fosse alguém que fosse apacentar espiritualmente, mas não, teria que governar. Pega a Bíblia toda, tem alguma passagem dizendo que Jesus reinou, tem que ser governo, não vai reinar na segunda vinda. Não existe questão de segunda vinda na Tanar. Deixa eu só pegar aqui a Bíblia, calma aí. Vou pegar aqui. Vou voltar para cá. Olha só. Aqui você pega os textos chamado Antigo Testamento da Tanar e não tem nenhuma evidência de que o tal Mashiach ele viria para cumprir a missão dele, e na primeira vinda uma missão espiritual, e depois ele iria completar a missão política, uma missão de governo na segunda. Não tem isso, ele viria e faria tudo de uma vez só. Segundo o que está aqui, claro que estou falando de interpretação. Tem alguém que fala: ah, tá vendo, você acredita, então você está dando como é que é? Apoio à Bíblia, então você no fundo você crê, porque o crente gosta de falar essas coisas. Não. Estou falando de interpretação de texto. Vamos acordar, vamos deixar de ser tonto, tá? Estou falando de interpretação de texto. Então, se você pega aqui o texto, mesma coisa quando eu falo de uma obra do Senhor dos Anéis. Estou falando do Gandalf, estou falando lá do Frodo. Quando eu falo, o Frodo fez isso, o Frodo vai fazer aquilo, ele foi tonto fazer aquilo. Não estou dando apoio, nem dizendo que aqueles personagens existem de verdade. Estou falando dentro do texto o que aconteceu ali. Claro que as pessoas sabem
quando nós falamos dessas obras e falamos, fulano fez isso, ou até mesmo de um anime, o Ikki venceu os 2 Cavaleiros de Prata. Claro que eu não estou falando que ele existe, eu estou falando dentro da obra ali. Mesma coisa aqui, tá? Então quando eu estou falando, o texto diz isso, eu não estou falando que isso aqui é uma verdade, estou falando que estou interpretando o texto. Vamos deixar de ser tonto, mas vamos lá para terminar, tá? Então, em nenhum lugar diz que, das profecias, diz que ele viria fazer 2. Quem inventou isso foi as pessoas que compilaram o Novo Testamento, tá? E disseram que ele iria, que viria outra vinda, que ele viria para fazer tudo de novo, que ele iria voltar para reinar, mas nenhum lugar tem isso. E outra coisa, esse Messias, ele seria enviado pelo que eles chamam de Eterno, tá? Que os judeus chamam de Eterno, ou o Hashem, também eles chamam de Hashem também, o nome. E o que acontece? Então, se esse Messias viria do tal Eterno, que eles chamam do Todo-Poderoso, como é que ele iria falhar na sua missão? Então, mesmo quem fala que Jesus cumpriu isso aqui, porque pelo texto você pode ver que ele não cumpriu, porque ele não reinou nada. Pega toda a Bíblia, aí você pega todo o Novo Testamento e vê onde que Jesus reinou. Vieram para fazer rei, ele fugiu. Meu reino não é deste mundo, então não bate. É papo furado, tá? Historinha para boi dormir, ou historinha para ovelhinha dormir, tá? Essa historinha para camarada que não pensa. Ele não reinou. Então, tô falando dentro do texto, não tô falando que existiu, tá? Dentro do texto ele não reinou coisa nenhuma, então ele não reinou. Então, essa profecia aqui é uma profecia furada, não se cumpriu. E Jesus nenhum é Messias. Por quê? Porque ele teria que reinar em Israel, ele teria que governar. E os próprios judeus sabem que ele não existe. E outra coisa, assista ao vídeo, eu falei do vídeo, o conceito de Mashiach. Estou gravando demais, minha garganta tá doendo, eu vou até parar nesse vídeo aqui, depois eu continuo os outros. No conceito de Mashiach, é um vídeo que eu indiquei. Assistam ao vídeo batendo papo, por que você acredita num judeu que nem os judeus acreditam. Esse foi voltado para o povo cristão que vive dizendo que Jesus é o Messias e não é Messias coisa nenhuma, tá? Então assista esse vídeo e vocês vão ver. Então, se essa profecia fosse verdadeira, ele teria que governar. E, claro, nenhum Messias apareceu para governar Israel. E muito menos esse Messias fajuto criado por Roma. É aí que ele não reinou mesmo. Então, é um absurdo bíblico que os cristãos usam para dizer que ele reinou para querer evangelizar as pessoas, mas para quem conhece, sabe que isso não foi profecia. Aí sou obrigado a lembrar aquela frase que eu uso há muito tempo, do Rivanildo Menezes. Eu sempre dou os créditos a quem de direito, quem elabora a frase, que quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Aí o pastor pega esses 2 versículos, na verdade são 3, né? Pega que o versículo 2 de Miqueias e pega aqueles 2 versículos de Mateus, que é o versículo 5 e 6, e diz: nossa, não, ele cumpriu, aí ele cumpriu a profecia, há muito tempo foi profetizado, legal. Não, aí ele acredita, mas aí se você vai ver logo no início, diz: pô, e tu Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, posto que pequena entre os milhares de ti sairá. É diferente. Ali começa: não, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor. Diz que o profeta falou isso, já tem uma contradição aqui. Não é diferente. E meio aí já começa diferente. A contradição é: porque de ti sairá aquele que há de apacentar o meu povo. Mudaram as palavras. Mudaram. Ele iria governar, segundo a tal profecia, e não governou coisa nenhuma. Tá? Sabe por quê? Porque, vou terminar falando, religião, gente, é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Os judeus estão esperando um Messias. Não virá nenhum. Os cristãos acham que veio algum, não veio nenhum, e estão esperando o tal Messias voltar. Mas Jesus nunca voltará, porque ele não foi para lugar nenhum. E por que ele não foi para lugar nenhum? Ele nunca veio, então se ele não veio, não foi, não vai voltar. Simples assim. Não gostou? Mostra que eu estou errado. Vai pegar o versículo e dar a interpretação. Mostra o que está aqui, ó. Eu pego, vou, analiso as palavras e mostro. Simples. Então, grande abraço a todos e não adianta me xingar, porque a tua Bíblia é contraditória e é um gibi. Grande abraço a todos, até a próxima e sucesso. Tchau, tchau.
Gente, vocês sabem qual é a diferença do Deus Javé, o Deus Thor? A única diferença é o martelo.